o papel do BP na tua opinião e na tua estrutura. E a gente vai falar logo mais especificamente dessa competência como gestor de remuneração, tá bom? Mas Priscila, me conta aí, o que é ser um BP? Você falou um pouco de apoiar o negócio, alguns elementos que eu costumo falar aqui, mas responde aí para mim então. Vamos lá. Eu acho que hoje, assim, de tudo que eu vi, né, até o momento, o BP ele é muito mais um posicionamento. Né? O que eu quero dizer com isso? Assim, existem BPs de nível júnior a nível sênior, BPs analistas, BPs em cadeira de gerência, e enfim, super importante o entregável de todas essas pessoas, mas quando eu falo em termos de posicionamento, não adianta o BP cuidar só de ciclo de gente, que é muito importante, faz parte da cadeira do BP, mas é um profissional extremamente estratégico que ele precisa entender do negócio da empresa dele, do que o time dele tem como missão, né, qual é o entregável do time dele, para ele criar conexões junto ao desenvolvimento das pessoas da área para o atingimento de resultados. E é isso que alavanca o atingimento do negócio. Ainda bem que vai ficar gravado, porque eu achei fantástica essa sua apresentação. Porque você trouxe vários elementos que eu realmente acredito, Priscila. Vai depender muito, sim, desse público que o BP atender. Por isso que você observa em várias estruturas diferentes níveis de experiência e de repertório do BP. Eu sempre defendo que não existe um modelo próprio, vai depender do modelo do seu negócio, porque o principal objetivo do BP, na minha visão, e corroborando com tudo que você disse, é apoiar as pessoas e desenvolver as pessoas, os líderes e as suas equipes para atingirem os resultados do negócio. E por isso que é esse sistema de parceria, né? E por isso que vem esse desenvolvimento. E a gente falou muito aqui nas últimas lives sobre essas outras competências. Inclusive na quarta-feira estávamos com a Larissa falando sobre essa principal missão de curador, de desenvolvedor das pessoas. Perfeito. Me conta um pouquinho aí, eu não estava muito no script, mas aproveitando que você está contando hoje sobre esse convite, sobre essa forma como você atuou e foi convidada a exercer essa função de BP, hoje só responde para mim se na tua empresa existe essa estrutura de RH-BP por perímetro, como que é essa distribuição e como que é esse apoio com as áreas de especialidades, porque isso vai ser muito importante para a gente falar logo mais dessa competência. Né? Como que é essa relação entre o BP e as áreas de expertise, COEs, enfim, não sei como é que vocês usam essa nomenclatura. Bom, hoje, lá na empresa, nós temos um CSC, né, que é voltado para departamento pessoal e facilities, e uma outra área que nós chamamos de engenharia, onde ficam os grandes subsistemas de RH. Os BPs, eles respondem diretamente para o negócio e não respondem pontilhadamente para esse RH central. Não, é diretamente com o negócio, mas a gente tem uma linha de comunicação. Né? Então, o que é isso? O time de remuneração criou uma nova tese. Então, eles convocam os BPs para participar da discussão, explicar o projeto e, enfim, nos engajarem a fazer com que isso chegue até a ponta. Né? Remuneração, ou performance, período de calibração. Nós fazemos reuniões para entender a ferramenta, como serão as discussões, ou seja, qual é a diretriz do RH central para que os BPs, de fato, apliquem isso ao negócio que eles atendem. Então, hoje meu reporte é para o negócio, eu adoro, porque, assim, quando eu fiz essa movimentação, né, e fui atender uma área de negócio, eu cheguei e disse, não entendo nada da área do que vocês fazem, né? Hoje eu sou o BP do jurídico, compliance e relações governamentais da companhia. E eu falei isso para todos os líderes, né? Eu não entendo do que vocês fazem, mas é aí que está o pulo do gato. Eu quero aprender sobre o que vocês fazem e poder contribuir com o assunto de gente. Então, eu me aprofundei no entendimento, fiz reunião com todos os líderes para entender no detalhe, né? O que o societário faz, o que o consultivo faz. Porque eu acho que o BP, sabendo no detalhe quais são os entregáveis e as responsabilidades das áreas atendidas, ele consegue ser crítico. Né? Por que você quer contratar? Será que você precisa dessa pessoa? O que ela vai impactar no atingimento do negócio? Não, você precisa, talvez é de automatização, é de eficiência, não é contratação. Da mesma forma, né? Você precisa desenvolver suas pessoas, porque essas pessoas talvez são potenciais até de fato ser um professor seu.
Então, eu acho que o BP ele transita muito entre a figura do consultor, que é aquele que devolve a pergunta, né, e a figura do especialista, que é aquele que te dá apoio e garantia com os assuntos de gente, assim, de Os processos e as políticas que a área de expertise alimenta, certo? Exatamente. E aí, falando um pouquinho sobre o RHBP como gestor dessa cultura, defensor dessa cultura, embaixador da cultura organizacional, um dos aspectos que nós comentamos aqui, que eu gostei bastante até em ouvir uma especialista, uma gerente de RH Latam, América Latina, de remuneração, que é a Kátia, que já trabalhei com ela, que fez aí uma sessão conosco dentro da mentoria de RH, e ela falou uma questão que me chamou muita atenção. Geralmente, quando a gente observa uma cultura, para observar a cultura de uma empresa, a gente vai observar 3 elementos, como que não é só isso, cultura é bem complexo, mas são 3 elementos que ajudam você a diagnosticar uma cultura. E se a gente está falando que o RHBP é o embaixador dessa cultura, então ele precisa entender desses processos. Estou conectando aqui com o tema, que é o quê? Como que essa empresa incentiva e remunera os seus empregados? Como que essa empresa promove, valoriza e realmente escolhe os seus líderes? E como que ela, no caso, tanto atrai quanto desliga esses talentos. Então, a gente está falando de todos os processos que são de RH. E o RHBP ele poderia muito bem só executar. Não é esse o papel do RHBP. Não, tem o processo, eu vou lá fazer. Ele é o embaixador dessa cultura. Então, ele tem que entender o quanto que essas políticas podem impactar uma equipe, uma liderança, esse ambiente. E aí a gente entra no conceito que eu sempre leio aqui nas lives para que todos possam compreender o que o Dave Urich ele preconiza em cima dessa competência. Então, o que seria o RHBP como gestor da remuneração? É ser um especialista? É fazer um curso? É entender exatamente o que é e como operacionalizar a remuneração, a gestão de remuneração? Não. É justamente, eu vou ler aqui para vocês, essa competência ela está relacionada aos subdomínios de como que ele vai gerenciar a forma que essa empresa gerencia a sua política de compensação e benefícios para garantir um bom ambiente. Eu nunca traduzo antes, eu fico aqui traduzindo na hora, eu falo algumas coisas. Mas assim, é vida real, gente. Eu vou, inclusive, só abrir um parênteses, eu vou lançar um e-book nas próximas semanas sobre essas 9 competências, com um pouquinho desse resumo que a gente está fazendo. Vai ser bem legal, porque todo o material que eu tenho é em inglês, então por isso que eu estou nesse trabalho aqui de tradução também e de discussão com esses profissionais. Mas voltando, o que o Dave Urich ele fala sobre essa competência de gestão da remuneração está muito associada a essa garantia desse ambiente, dessas políticas para compensar as pessoas, a parte de benefícios e realmente estar apropriado à sua cultura e ao bem-estar dos empregados. E quando a gente fala sobre o conceito também de remuneração, que eu fui lá buscar também em aulas e em livros, um dos objetivos da remuneração, da área de remuneração em geral, é garantir a equidade interna, justamente através desses processos, que são a forma como a gente admite, a gente define ali quanto que a gente vai pagar para essa pessoa que está entrando, o quanto que a gente vai oferecer num ciclo de mérito, como que eu defino as políticas de percentual, como que eu vou balizar e colocar esse profissional dentro da minha tabela, dentro da minha mediana, qual que é o percentual que ele vai ocupar dentro dessa tabela salarial, e também no processo de promoção, quando eu for promover um profissional para um outro posto, e aí realmente eu vou avaliar a questão das competências, que aí tem várias formas de remuneração. Como que eu vou remunerá-lo pela sua funcionalidade, né, pela função, pelo posto, pela responsabilidade daquele posto, pela habilidade. Então, às vezes, quando eu faço um concurso, quando a pessoa presta
presta uma prova, tem empresas que ainda é muito tradicional e para a pessoa ser promovida ela tem que passar por uma prova técnica, pela sua competência, e aí tem todo um processo do ciclo de gestão que a Priscila vai falar, ou pelo seu desempenho, pelo reconhecimento por aquilo que ela já atingiu, e aí tem tanto remuneração variável, remuneração que você pode ter stock options, e aí a gente não vai entrar nesses conceitos técnicos aqui. O que é importante para um RHBP é que ele compreenda como que funciona essa política de remuneração, essa remuneração total da sua empresa. E aí não entra só o salário em si, mas aquilo que também não é remunerado, que é clima, que é o ambiente, que são os benefícios, que é tudo aquilo que o RHBP, ele é o responsável por garantir para essas pessoas. E essa garantia não é aquela questão de la garantia soy yo, né? Não é aquela coisa, né, comercial, não é isso, mas é cuidar. Essa garantia, eu acho que não, é uma palavra forte. Bom, voltando um pouquinho, o que eu quis dizer é que o BP, ele precisa ter condições de suportar a área dele com questões de remuneração, ou seja, entender qual que é a tese, qual que é a metodologia seguida, saber fazer a descrição de cargo daquelas pessoas junto ao líder, né, o líder que escreve, não é o BP, mas o BP precisa conseguir ajudar, precisa conseguir colocar as pessoas nos grades, né, que é o peso daquela posição, pensando que a gente, num primeiro momento, né, desenhando ali a tese, você não avalia a pessoa, você avalia a cadeira. E aí precisa entender essa diferença para ajudar o cliente, que às vezes o cliente, não, porque essa pessoa... Ele mistura, pensa na pessoa e não na posição, de forma neutra, né? Exatamente. Esse é um grande ponto na área de remuneração. Na hora de tudo, de todos os processos, né? Na hora de promover, de dar mérito, pensa ali, né? Perfeito. Precisa entender as faixas de remuneração. Então, se a sua empresa trabalha com primeiro quartil, com terceiro quartil, né? Onde você adequa, lembrando sempre que tem horas que o BP é especialista e tem horas que ele é consultor. Então, se o líder fala, quanto que eu dou de aumento para o meu funcionário? Você não vai dar o número. O BP pode mostrar qual é a faixa, mas o líder é o tomador de decisão, né? Adorei esse case. Isso acontece com você, Priscila? Esse tipo de pergunta? Imagina! Todo dia! É assim, né? Aquele probleminha ali na equipe, resolve aquele conflitinho para mim. Né? Vem aqui. Define para mim quanto que eu pago, né? E é engraçado e pior. Posso só complementar com mais uma piadinha? Claro. Ou então, quando não quer dar a remuneração por mérito, fala assim, o RH que não deixou. Né? Sim, isso é muito complicado, porque acontece bastante, né? E eu acho que é isso que o BP precisa ser provocador. Por exemplo, eu quero promover o João. Tá bom, mas assim, por quê? Eu dei uma olhada aqui e o José, que é par dele, né, teve a mesma nota na avaliação de desempenho, os dois têm o mesmo entregável, e o José está há mais tempo sem aumento. Então, será que não é o caso de visitar os dois? Então, o BP precisa ajudar com essas provocações também, porque às vezes o líder não percebe. Pô, a gente sabe, às vezes por algum viés, né, encasqueta com aquela pessoa, com aquela situação, e a gente precisa, né, dar essas devolutivas de forma bem assertiva.